Boa noite, meu nome é Cleito, para quem não me conhece, e essa aqui é a Elizabeth, a minha mãe. Ela dava aula de tricô, uma área bem grande que a gente tinha lá em casa. A gente cresceu junto, né? E aí, quando eu fui para o SESI, a Milena uma vez falou, preciso de meninos para dançarem. E aí eu, Cleiton, vou na casa dele, eu sei que ele gosta e que ele quer. Eu tinha 12, ele também tinha, a gente era muito novo, assim, eram adolescentes que sonhavam em querer fazer alguma coisa com arte. A gente não imaginava que talvez fosse ter toda essa proporção que acabou tendo, eu aqui, contando para vocês a minha história, falando dele desde 1992. É muito tempo. E eu saía da escola meio-dia, e aí eu saí direto e fui para a casa dele. E aí me falaram assim, ó, você vai encontrar uma escada. Na hora que você encontrar a escada, é uma escada sem fim, você sobe a escada. Só que depois da escada, não era a casa dele, tinha outros lugares ali que tinha que andar. E eu não vou esquecer, eu lembro que eu olhei a escada e falei, caraca, velho, que escadaria. E tava um calor insuportável. E aí quando eu cheguei na casa dele, eu lembro que eu falei para ele, olha, eu tinha que te convidar porque vai ter... A minha professora de dança tá precisando de menino e é agora que você tem que ir e tal e tudo mais. E ele, obviamente, como vocês estão vendo, né, ele, calma, Fabi, você quer uma água? Eu falei, não, eu quero que você vá. Eu conheci o Cleiton dançando Brasil, Brasil. Ele fazia o jazz no SESI, ele foi bolsista, tem uma história, né? E aí eu só conheci. Ele existia ali no SESI, a gente não era amigo. Aí quando entra o Marcelo para o SESI para ministrar aulas junto com a Milene, aí a gente começou a afinar, assim, estreitar os vínculos, porque o Marcelo começou a juntar as turmas, fazer PADD, aproveitar os meninos, né? E aí que a gente começou a se conhecer. Eu falo que a gente tinha um vínculo forte, eu com ele e ele com toda a minha família. E minha família com ele, né? E aí a gente foi dançar na quadra, na época quadra companhia de dança, e lá a gente virou amigo de verdade, né?
E por isso que eu falo que a gente compactuava com tudo, desde a vida social até a vida intelectual, a questão da dança. A gente sempre acreditou nas mesmas coisas, eram muitas semelhanças, isso que nos unia. A questão assim do pensar a dança, nós todos podem dançar, todos podem assistir, quem está assistindo também pode ser protagonista. A gente ficava questionando essas coisas. E aí a gente foi para o núcleo de dança, né? Caiu de paraquedas no núcleo de dança em Votorantim. Eu já dava aula, mas o Cleiton, ele foi a primeira experiência, assim, quando a gente começou a companhia, todos os bailarinos tinham que dar aula, então a gente tinha um preparo antes com a direção, né, da quadra, e a gente dava aula. Eu ficava mais com os pequenos e o Cleiton ficou com as jovens, né? Eu me lembro muito bem, muito vivamente das primeiras aulas. Eu, apesar de ter os 4 artistas, eu fui colocada nas aulas com o Cleiton, nas aulas da noite. Eu me lembro muito bem das primeiras aulas, porque levaram o conceito da dança-teatro, a dança contemporânea. Eu não fazia ideia do que era isso. Então, lembro de uma cena que o Cleiton estava fazendo um movimento de escovar o dente e como esse movimento podia se ir alterando. Eu falava, gente, que isso, que loucura! Onde esse professor está com a cabeça? Isso é dança? Então eu me questionei muito nesse momento, tipo, o que é isso? Mas acho que eu sempre gostei de coisas estranhas. Então aquela estranheza, de certa maneira, me aproximou. Por começar a encontrar uma linguagem que de uma rotina se tornava dança. Um simples escovar o dente, eu pensar sobre esse movimento, ampliar ou exagerar, ou que ele seja numa outra velocidade, isso já torna uma dança, e isso foi uau. A gente chega num lugar que existia o balé, o jazz, né? As danças de academia, né? E a gente chega com uma proposta de dança contemporânea. O que é isso? Foi assim, foi um baque para a cidade. Eu tive muitas ressalvas, assim, né, com esse modelo de aula. Então tinha várias aulas que ele trazia coisas muito comuns para a gente estudar. Então era a movimentação da escovação de dente, era caminhar pelo espaço. Dentro desse grupo de meninas, o Cleiton começou a separar algumas meninas para realizar um espetáculo, que é o espetáculo que a gente traz nesse documentário, A Sopa, que foi a primeira obra dele, nesse primeiro ano mesmo dele como professor. Que A Sopa foi estreada em 2001 e foi em 2001 quando eles assumiram o núcleo de dança. Então ele selecionou de 8 a 10 meninas, fizemos essa coreografia, foi um momento muito, muito especial para a gente, porque a gente foi para Mapa Cultural Paulista, curta dança, a gente não imaginava onde a gente podia chegar com essa dança e, enfim, obtivemos prêmios, sendo o nosso primeiro trabalho de dança contemporânea e o primeiro trabalho coreografado aí pelo Cleiton nesse espaço do núcleo de dança. A Sopa, por exemplo, eu vejo uma preocupação muito forte na questão da diversidade de corpos. Parece que o que ele queria dizer era realmente todos os corpos podem dançar. Hoje isso é muito evidente, mas há 20 anos atrás não era tão evidente. Então, quando na Sopa ele modificava os corpos para propor outros modos deste movimento se apresentar, acho que ele estava querendo realmente apresentar outras possibilidades de corpos e como esses movimentos se adaptam a esses formatos, a esses outros tamanhos, outros gêneros.
desse processo a gente já emendou no segundo espetáculo, coreografado por ele, que foi A Sombra Daqui de Casa. Aí eu acho que ele começou a pensar mais nas questões da mulheridade. Acho que ele sempre falava muito do amor dele pela mãe dele. Então a mulheridade nos temas começou a ficar muito presente. Sempre em relação a um masculino opressor, a um macho opressor, né? Uma mulheridade que queria se empoderar, que queria criar uma emancipação. Que ele sempre estava sentado no canto da sala onde tinha o som e tinha uma mesa, acho que redonda. Antigamente ele sempre estava sentado em cima da mesa. E ele tinha os CDs dele. E aí parece que cada aula ele tinha uma música tema. Então ele selecionava aquele CD e ele levava, e ele escolhia uma música. E o Clayton sempre tinha muito bom gosto para música. Ele colocava no início da aula pra gente essa música, e aí ele fazia a aula toda, né, diversos exercícios ali, e no final ele colocava a mesma música de novo. Então ele tinha um cuidado assim, mas parecia uma dramaturgia mesmo que ele construía ali com a gente, que a gente entendia que aquilo estava começando, que aquilo estava terminando. Dinâmica de aula era uma dinâmica comum, assim, né, tinha um aquecimento, coisas de fortalecimento, uma coreografia, mas sempre tinha muita coisa também da exploração de movimentos, de ideias diferentes. Eu comecei a ter um pouco mais de contato com o Clayton quando ele começou a dar aula só para os meninos. E eu lembro que tinha como ponto de partida as aulas técnicas que utilizavam da força, né? Da força dos braços, das pernas, de pegadas, saltos, giros. E eu achava isso muito interessante, né? Porque a partir de uma relação ali com aqueles meninos, foi se construindo uma identidade de movimento muito própria do Clayton, que ele trazia como bagagem e que ele aplicava ali
para aqueles adolescentes, para aquelas crianças, para aqueles meninos, enfim. E aí eu lembro que eu fui numa quarta-feira e tinha um monte de menino dançando, assim. E eu falei, credo, que estranho, mas que legal. Eu acho que as coisas começaram a fazer muito sentido para mim, porque tinha um lugar muito político, sabe? Do fazer arte, fazer dança, assim. E eu acho que quando você é um corpo dissidente, né, mesmo que sem entender o que isso significa, quando você é racializado, quando você pertence a uma marginalidade, você faz política involuntariamente, né? Seu corpo é um corpo político, é ação, né? Política é ação, né? É verbo. E aí isso me interessou muito, assim, perguntar, questionar, sabe? Lembro muito do Clê quanto esse interlocutor, assim, de coreografar. Já vou chorar. É isso, assim, acho que ele era um corpo muito político. Abrir a porta, e aquela porta que tinha da biblioteca que dava acesso a uma outra escadaria, era um momento muito mágico, porque normalmente a gente ouvia da escada as músicas rolando, seja da aula que estava acontecendo anteriormente, ou, né? Então a nossa cabeça já imaginava uma série de coisas que nos esperava, aquela música que ela tocava alto e parece que tocava o nosso coração, assim, a vontade de entrar na sala e dançar. Até não me emociono porque os espaços físicos, eles têm uma força, né? Uma força tão grande assim, que aquele lugar para mim foi sempre tão mágico de passar na frente. E por muito tempo ser o lugar onde eu me sentia em paz, eu poderia ser quem eu era, né? No momento de dúvida, de entendimento de muita coisa. Ali eu me sentia livre, ali eu me sentia acolhido. Os momentos, eu acho que mais esperados por mim, pelo menos, eram as diagonais. Toda vez que as diagonais elas vinham, eu sabia que ia rolar algum salto, ia rolar alguma sustentação nos braços, ia rolar algum desafio. E eu achava que isso, né, mexia muito comigo, né, de formar aquela fila para fazer a diagonal daqueles movimentos que ele ia propor naquele dia. Gosto muito do Pés de Chão, porque eu acho também interessante essa fase do Clayton, que ele começou a fazer coreografias em compartilhamento. Então, Pés de Chão foi em compartilhamento com o Marcelo Proença, com o Shiba, e eles estavam olhando também para as brasilidades. Então eu lembro que as músicas eram todas brasileiras, de ritmos muito variados, de lugares muito plurais desse Brasil, do norte, do centro-oeste, do nordeste. Então eles estavam realmente pensando nesse corpo plural brasileiro, com referências brasileiras.
Ele era muito generoso. Ele era generoso com os olhos, com os gestos, com a palavra. Um olhar claro e com uma lupa de encontrar o melhor de você e colocar em cena e fazer com que você também acredite nisso, porque muitas vezes a gente se duvida também. Ele tinha um olhar muito atento e observador, principalmente as pessoas que em algum momento, por algum motivo, se colocavam à margem ou eram marginalizadas, né, diante do grupo. E ele sempre buscava entender, buscava trazer, buscava se aproximar dessas pessoas e mostrar que aquele lugar era o espaço delas também. Porque ele olhava para os corpos como os corpos eram, né? Não de outra forma. Não queriam transformar aqueles corpos. Acho que nunca foi essa a questão, foi muito pelo contrário. Esse cuidado dele estava fora da sala de aula e dentro das coreografias, assim. Eu acho que ele tinha esse respeito, né, por essa diversidade de corpos, assim. Principalmente pelo fato de que ele era um homem racializado, né, um homem preto. E aí quando você vê uma hegemonia branca, né, obviamente que esse corpo que é racializado, que esse corpo é preto, ele vai interromper uma estrutura, né? Isso só pela existência dele naquele espaço, né? Ele já coreografava outros lugares. Porque é isso, né? Você não precisa anunciar. Seu corpo já existe, a sua cor, né? A sua forma, ela já é um anunciamento. Então ele me ajudou a ter calma, a não ter pressa para fazer as coisas, assim, né? O Cleiton era muito calmo. Uma pessoa plena. Se ele fosse dar uma notícia ruim ou uma notícia ótima, ele falava, oi gata. Era o mesmo tom, então eu nunca sabia se era bom ou ruim. Não falava Silvia, não. Era oi gata. De todos os meus amigos que eu tinha, ele era o chá de camomila. Eu acho que o que eu mais trago dele é a didática. É um jeito de explicar, de demonstrar, enfim, a presença ali na sala de aula. Hoje eu vou dar uma aula Cleiton Leme, sabe? E aí eu escolho uma música, às vezes uma música que eu lembro dele. Esses dias eu parei para dar uma aula de dança contemporânea. Eu me vi fazendo os mesmos movimentos que eu fazia há 20 anos atrás, e que eu aprendi com ele. E quando eu pego para dançar essas coreografias dentro desse documentário, eu vejo o meu corpo ali, né, com aquela coreografia viva, existindo dentro de mim ainda. Então me parece que a minha movimentação, né, a minha forma de se movimentar, o jeito que eu sei dançar, está relacionada a essa pessoa, né? Então acho que para mim pensar no Cleiton, né, na minha existência enquanto educador e artista, é pensar ele vivo em mim a partir do meu movimento. E é bonito de ver tudo isso porque o Cleiton tinha uma forma de movimentação, né, de concepção coreográfica que era muito característica dele, né? Que hoje eu olho para aqueles movimentos e falo, nossa, isso é tão Cleiton, né? Que era muito bonito ver ele se movendo. É muito louco que a gente lembra muito dele, professor e, enfim, as relações que a gente tinha fora, né, da sala de aula ali. Mas ele era muito bonito em cena, Ele tinha uma leveza, um desenho, uma sinuosidade, né, no gesto, uma delicadeza. Nas aulas era muito bonito ver ela ensinar. Por isso, assim, um movimento muito objetivo, né, muito limpo. Eu estava conversando com a Karen, que eu trabalho, ela falou, é engraçado, né, porque o Cleiton, ele não era virtuoso, né? Ele não era o melhor bailarino clássico, tinha as dificuldades, mas ele tinha uma linguagem de se mover, ele tinha uma criatividade. Ao mesmo tempo que esse cara tão centradão, assim, sabe? Que você olha e fala assim, parece ser tão tranquilo. Era uma explosão de arte dentro dele. Eu venho de uma formação em que não existia, acho que muito, a ideia de que um professor pudesse ser amoroso com seus alunos,
A gente inclusive aceitava diversos tipos de abuso e achava que aquilo era normal, né? Então, e o Cleiton veio dessa geração também. Só que eu via no Cleiton uma tentativa, às vezes, de ser esse professor mais rigoroso, mais ditador, mas ao mesmo tempo eu via que não funcionava para ele, sabe? Não colava, né? Então acho que ele foi a minha primeira referência de, opa, eu posso ser um professor, né? Um diretor menos autoritário. Eu lembro muito da risada dele, o jeito como ele ria. E quando a gente era mais nova, né, enfim, logo que a gente começou a fazer aula com ele, ele chamava muito a gente de varziana. Ele ficava, ai, suas varzianas, e dava risada, assim. Qualquer coisa que a gente falasse, eu lembro muito disso. E me vem exatamente o som, assim, da voz e da risada dele, chamando a gente de varziana na aula e, enfim, fazendo alguma piada, fazendo algum comentário. Eu peço a Deus para me dar paciência. Porque se Ele me der força, eu arrebento a cara de vocês. Isso soa bastante violento hoje, né? Mas na época, vindo do Cleiton, era um lugar que não era engraçado, a gente ria. Porque o Cleiton não tinha nada de bravo, de rígido. Ele tentava ser. E quando ele era nesse lugar de tratar a gente assim, né? Chegou um tempo que eu fui sair, o Cleiton permaneceu, ficou mais um tempo, eu fui para Curitiba estudar e logo eu puxei ele junto. Eu acho que depois de uns 2 anos, que a gente continuou se falando, né? Eu dividia muita coisa com ele, dividia muita coisa. Ele era mais retraído nas coisas, ele guardava mais surpresas. Quando ele estava no 2º ano da faculdade, eu já me formando, surge a ideia de fazer dança para crianças. O Caetano já tinha nascido, era pequeno, e a gente começou a conversar. E a gente foi muito instigado pelas professoras da faculdade, porque falava muito sobre desenvolvimento psicomotor, a gente estudava muito sobre isso, né? Psicomotricidade. Isso começou a despertar uma curiosidade na gente, na questão, assim, da corporeidade das brincadeiras. Montamos o Coletivo Brincante, ele sempre como diretor, e a gente chamou alguns colegas, assim, da faculdade. A primeira montagem foi Sem Cabeça Nem Pé, Que Brincadeira Você É? Aí a gente fez o 2º trabalho, a gente fez um duo, que era do Embolação, Quando Tudo Cresceu, que o Cleiton dirigiu, foi um trabalho que ele dirigiu, criação compartilhada, daí ele dirigiu as cenas, todo o trabalho, fez direção artística e geral. E foi esse último trabalho que eu dancei com ele, com o Cleiton.
em momento algum, a gente percebeu algo, assim, muito agravante, assim, sabe? A gente não sabia o que ele tinha, o que era. E quando a gente soube que ele estava doente, que ele ficou mal, foi tudo muito rápido. Em julho eu fui, ele estava morando numa chácara, ele e o Zeca, e um cachorro, que ele amava. E aí ele estava fazendo o curso do Evaldo Bertazzo. Aí ele começou a me dar alguns livros, inclusive livros do Evaldo que ele estava fazendo o curso. Eu falei, mas você não está fazendo o curso? Espera, depois você me passa, né? Ele falou, não, leve. Eu falei, tá. Daí ele me deu todos os adereços do Quando Tudo Cresceu, a saia. E ele estava assim, bem magro já. Só que o Cleiton, ele não falava, né? Tá tudo bem? Tá ótimo, gata. E aí eu me despedi dele. Aí um dia o Zeca me ligou. O Zeca falou assim, Sil, o Cleiton não tá bem. Eu falei, o que aconteceu? Daí ele falou, ele não fala, mas ele tá indo no médico sozinho, toda semana ele vai, fica lá no pronto atendimento tomando soro. Só que ele não quer que eu vá junto. Ele falou, quero, né? Falei, ué, que estranho. Daí o Zeca falou, acho que ele tá com algum problema de estômago e não quer falar. Na terça ou quarta-feira, o Zeca falou, Sil, o Clay tá internado. Daí, todo dia ele me mandava, né, o que o médico falava, todo dia. E no domingo era a eleição, segundo turno. E aí eu vim para Votorantim, de Londrina para Votorantim para votar. Aí nesse dia, ele resolve ir embora. Eu fiquei chocada, não acreditava, porque o Cleiton faleceu muito jovem, aos 36 anos. Para mim era irreal. Meu pai teve um AVC no dia em que o Cleiton faleceu. Então foi um dia muito difícil, assim. É estranho dizer isso, mas era algo inacreditável. Parece que você tinha que ver para crer. Falar, não, cara, é mentira, isso é impossível. Só que aí foi duro chegar em Votorantim e ver as pessoas reunidas. Esse dia de velório foi muito difícil. Aí parece que vem uma ficha e te dá assim... E aí foi um processo assim de sempre né? Quando a gente perde uma pessoa próxima, que é amigo, que é artista, coloca a gente num processo de reflexão muito profundo, né? Sobre a vida, sobre a arte. E é nesses momentos que a gente parece que conecta mais ainda a arte com a vida, né? A gente entende que essas duas potências estão tão relacionadas. Para mim foi muito triste não poder ter se despedido, mas depois fiquei pensando, já tinha sido a despedida, porque eu estava com tudo dele. Ele tinha dado tudo para mim. Tipo, continue, sabe? Uma coisa assim. É tão potente o que ele deixou que nós estamos aqui, falando dele. Sempre falo que eu trabalho do jeito que eu trabalho, eu sou quem eu sou, muito por conta dele, muito por conta dele. Ele ter me escolhido para fazer a sopa foi um lugar que ele me deu o valor que eu pensei que eu não tinha. Isso foi bem especial para mim. Mas sempre com esse lugar de que ele tinha muito, assim, de me colocar, de me fazer enxergar o quanto era potente o que eu fazia como artista. Todo esse respeito que o Cleiton tinha pelo corpo, pelo tempo de cada pessoa, por um processo criativo, onde as informações desses estudantes eram válidas para a construção dos trabalhos, construção das ideias. Eu acho que isso é muito forte, assim, e ainda continua em mim. A questão, assim, de acreditar na criança, no adolescente, de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer corpo, que todo mundo pode dançar, todo mundo pode estar lá e cá. Esse Lucas lá de 2003, 2004, com 12, 13 anos, 14, para o Lucas agora, né, que tem um trabalho que fala, que questiona, que reivindica esse espaço, é o mesmo, né? Só que com
muitas violências e muitas vivências para chegar até aqui, né? E é isso, assim, se eu conseguir chegar é porque teve um Cleiton lá no começo para poder falar, não, você pode. Esse é seu lugar. Através das histórias que a pessoa conta ao longo de toda a vida, né, e das pessoas que replicam essas histórias, é que alguém se torna imortal. E eu sempre penso muito nisso. Assim. Então, talvez a minha vontade fosse de falar para ele que a gente está contando as histórias dele ainda por aqui. Eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é uma das canções do Espetáculo A Sombra, que diz: gente só morre para provar que viveu. Acho que esse documentário é para provar a existência de uma pessoa que teve um impacto muito grande, não só nas nossas vidas desses artistas que estão presentes nesses documentários, porque tem muitos mais. Esse é só um pequeno núcleo. Mas ele provou essa existência ao que veio.